Olá, gente linda! Começamos hoje a nossa aula sobre maturidade espiritual, um tema muito amplo. Podemos ficar só um mês falando sobre esse tema, mas que bom que você chegou aqui, que você já está aqui conosco aqui na escola, no Instituto São Rafael. Muito bom, viu? Ter você com a gente, sobretudo você que chegou agora pela primeira vez, que é a sua primeira aula comigo. Que nosso Senhor possa abençoar você cada vez mais. E vamos então começar essa aula falando sobre maturidade espiritual. Hoje estou em missão, estou aqui no Espírito Santo, vim na sede da comunidade Água Viva, aqui da minha querida amiga Raquel Carpenter. E é bom demais estar aqui também nesse lugar, onde é um lugar feito por Deus, uma comunidade que cuida também de pessoas e que ajudam pessoas também a crescerem na fé. Mais maturidade espiritual, eu quero fazer essa meditação com você, essa aula com você, a respeito desse amadurecimento. Por onde ele começa, como ele começa e aonde ele vai terminar. Então vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque em tudo aquilo que o Senhor realiza e faz, o Senhor tem seus planos, seus propósitos eternos sobre a nossa vida. Nós queremos mais uma vez te agradecer, te bendizer o teu nome e louvar-te por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Estende o teu braço sobre nós, sobre o nosso coração, sobre tudo aquilo que nós temos e somos, e ensina-nos, Deus, a adentrar no teu lugar secreto na realidade verdadeira da tua adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que as vozes aqui fora não estejam atrapalhando vocês, porque tem um povo aqui que está um pouco animado. Mas vamos lá. Pega a sua palavra no Salmo capítulo 73. Na Bíblia Ave Maria 73, na Bíblia de Jerusalém 73, na Bíblia Ave Maria 72. É o Salmo de Asaf. A palavra diz assim: de fato, Deus é bom para Israel, para os corações puros. Por pouco meus pés tropeçavam um nada, e meus pés deslizavam. Porque invejei os arrogantes, vendo a prosperidade dos ímpios. Para eles não existem tormentos, sua aparência é sadia e robusta, a fadiga dos mortais não os atinge, não são molestados como os outros. Daí a soberba, cingindo-os como colar, a violência envolvendo-os como veste, a maldade lhes brota da gordura, seu coração transborda em maus projetos. Por isso meu povo se volta para eles, e águas em abundância eles lhe vêm ao encontro, e dizem: acaso Deus conhece? Existe conhecimento no Altíssimo? Eis que os ímpios são assim, e sempre tranquilos ajuntam riquezas. De fato, inutilmente conservei o coração puro, lavando na inocência as minhas mãos. Então refleti para compreender, e então que a minha fadiga era isto aos meus olhos, até que entrei nos santuários divinos e entendi então o destino deles. Tu de fato, tu os pões em ladeiras, tu os fazes cair em ruínas. Veja, olha que interessante essa história. Esse salmo é o salmo de Asaf. E segundo a tradição judaica, segundo uma leitura feita pelos rabinos antigos, Asaf era um menino quando ele encontrou Davi pela primeira vez. Se você olhar, por exemplo, na Sagrada Escritura, nos Salmos, a maior parte dos Salmos foram escritos por Davi. E depois o segundo que vai escrever Salmos é Asaf. E Asaf vem também de Seraf, né? Asaf, ou Asaf, significa abrasado, aquele que queima de amor. Segundo a tradição judaica, quando Davi ele volta, o rei Davi volta das suas vitórias, trazendo a Arca da Aliança, porque ele tinha derrotado os filisteus. Já viu falar dessa história que Davi dançou na presença de Deus?
Ele desce do cavalo, ele fica nu e dança na presença da arca do Senhor, em um gesto de dizer que ele se dispõe, ele se despoja, ele se dá totalmente. Enquanto Davi está dançando, um menininho, ali de seus 7 anos mais ou menos, a idade do Dani, meu filho, está ali no meio da multidão vendo aquilo que está acontecendo. E ele tem uma ousadia de pular a barreira de proteção e ele segura na mão de Davi e nesse segurar na mão de Davi, Davi dança com ele. E nesse dançar com Davi, uma unção, a unção que estava sobre Davi, cai sobre Asaf. E aqui Asaf, ele se torna um grande músico, ele se torna uma grande pessoa que vai cantar para Deus. Ele era levita, ele começa a compor canções, ele era o chefe do coral do templo. Quando ele vai viver disso, ele vai compor salmos, como por exemplo aqui. Mas aqui está justamente a história do drama da vida de Asaf. E aqui também demonstra a maturidade, o processo de maturidade que um homem de Deus e uma mulher de Deus tem que passar. Ele está dizendo, de fato, Deus é bom para Israel, para os corações puros. Isso não tenho dúvidas que Deus é bom. Mas ele continua. Mas por pouco os meus pés tropeçavam, um nada e meus pés deslizavam, porque invejei os arrogantes, vendo a prosperidade dos ímpios. Ele vai dizer o seguinte, por pouco os meus pés também se perderam, por pouco quase me perdi, mas a realidade é o seguinte, que eu estou vendo aqui que os ímpios, esses homens maldosos, esses arrogantes que eu invejei, é porque a grande pergunta no Antigo Testamento é por que o injusto prospera, o ímpio prospera e o justo não? Por que o injusto ele consegue crescer em abundância e aquele que procura a justiça, aquele que procura viver a retidão, sempre está passando por dificuldades? E aí você vai ver que ele vai fazer o seguinte, ele começa a fazer essa reflexão, ele vai vendo que a soberba desses homens é como uma roupa que os veste, como um colar que em volta do seu pescoço. Até que em um determinado momento ele vai dizer o seguinte, que ele estava sendo molestado, sentindo inveja daqueles homens e mulheres que não viviam a palavra de Deus, que não viviam os mandamentos do Senhor. A tal ponto, então, que nesse sentido, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a dizer, por isso meu povo se volta para eles. O povo começa a dar razão a eles, dizendo, acaso Deus conhece? Existe conhecimento no Altíssimo em relação aos nossos sofrimentos? Porque se Deus de fato existe, por que a gente sofre? Se Deus de fato existe, por que a gente passa pelas tribulações? Então ele diz, o povo está certo. O povo de alguma forma vai procurar consolo e respostas para a sua vida daquilo que ele não tem. E ele fala o dia inteiro, eu sou castigado a cada manhã, e eu penso e sou tentado a agir como eles. Aí ele diz, então eu refleti para compreender, e que fadiga era isto aos meus olhos. Até que entrei nos santuários divinos, entendi então os destinos deles. Quer dizer, ele começa a entrar em crise pensando por que, por exemplo, um tirano consegue, como exemplo na Venezuela, matar tanta gente e não acontecer nada com ele. Né? Ele começa a refletir sobre o mal no mundo. Ele começa a refletir sobre a realidade existencial do mal no mundo. E aí, em um determinado momento, ele vai dizer o seguinte, mas só quando eu entrei na presença, no santuário, na casa do Senhor. Ele era sacerdote, lembra? Ele tinha a chave da casa de Deus. Esse velho que já tem os seus ossos corroídos, ele que tem as suas dores, ele já está velho quando ele começa a falar sobre isso,
Ele que está passando por essa tribulação, ele só vai entender o sentido da sua vida, o sentido do que ele está passando, quando ele entra dentro do Santo dos Santos. E quando ele entra dentro do Santo dos Santos, ele entende de fato que Deus tem planos para ele, tem planos para a sua vida. E ele vai entender qual é o destino dos maus. E o destino dos maus é justamente se perder na sua própria maldade. E ele diz: o Senhor, como um sonho, os faz acordar e depois os despreza. Quando meu coração se azedava, eu espiçava meus rins, é porque eu era imbecil e não sabia. Eu era um animal junto a ti, um animal irracional. Ele está dizendo: Senhor, como eu fui burro de querer invejar os maus, de querer invejar aqueles que têm tudo, se em ti eu posso encontrar tudo, se eu estou na tua presença eu tenho o necessário para viver. Então, falar de maturidade espiritual é olhar para a vida, é olhar para a realidade do dia a dia, é olhar para aquilo que tem no cotidiano, nas adversidades que se apresentam durante o dia na minha vida e que se apresentam na cotidianidade da minha existência. E você encarar tudo isso com maturidade, não colocando culpa em ninguém. Se você percebe, ele um tempo inteiro está colocando, tentando entender por que o mal existe no mundo, por que os homens são maus, por que os homens ainda continuam fazendo determinadas coisas. Mas só quando ele entra na presença de Deus ele vai entender e vai ter as respostas para as suas indagações. Por isso, aquilo que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus tem grandes coisas para você. E muitas vezes você vai ter que passar por tribulações como eu estou passando, como nós passamos sempre. E você não pode culpar ninguém se você for uma pessoa madura. O maduro é aquele que... A pessoa madura é aquela que entende o seu lugar no mundo. Ela não culpa ninguém, ela aceita de bom grado a vontade de Deus e deixa ser guiado. Em vez, outros começam a procurar desculpas, picuinhas, encontrar um bode expiatório ou alguém para poder culpabilizar. De fato, quando nós falamos de maturidade, nós estamos falando de gente posicionada no reino, de gente que entende o seu lugar, gente que entende o seu papel, gente que entende o porquê está aqui, o propósito de Deus na tua vida. Maturidade, ela gera constância, perseverança no propósito. Porque se eu sei quem sou, por isso é importante o autoconhecimento, conhecer profundamente a si mesmo, ter essa capacidade cada vez mais de reconhecer quem somos, a gente sabe aonde a gente vai chegar. Rafa, mas eu tenho um problema muito sério com meu esposo ou com a minha esposa, a gente não consegue dialogar muito porque a gente tem problema. Eu te pergunto, como que está o teu caminho interior? Como que está dentro de você? Como que você tem vivido e vivenciado tudo isso com quem você ama e com quem também te odeia? Porque se eu sei quem eu sou, as pessoas podem falar o que elas quiserem. Se eu sei também que eu errei, eu vou ter a maturidade e a honradez de pedir perdão por aquilo que fiz. Então, maturidade também é reconhecer os próprios erros. É reconhecer também como reconheceu Asaf. Foi só quando eu entrei no santuário, na presença do Senhor, que eu pude ter conhecimento, ciência, plenitude, consciência plena do que estava acontecendo ao meu redor. E acabei descobrindo que de fato não era Deus que estava fazendo todas essas adversidades acontecer na minha vida, mas era a vida. Maturidade espiritual é às vezes até mesmo ter a coragem de não colocar também a culpa em Satanás. O que tem de gente que coloca a culpa no diabo por determinadas situações, determinadas coisas que fazem, não tem limite. Mas a gente precisa de assumir a nossa vida, as rédeas da nossa existência nas mãos, e precisamos entender que para que nós possamos ser santos, homens e mulheres de verdade, nós necessitamos assumir quem
somos e até mesmo os nossos erros, sem medo, sem preocupação de achar o que os outros vão pensar de mim. Veja, nosso Senhor nesse dia de hoje, nessa aula, Ele quer mostrar para nós, né, a importância de sermos adultos na fé e não deixando de ser criança ao mesmo tempo. Adultos porque começam a se comportar com honra e com responsabilidade. Criança porque tem confiança total e inegociável com Deus. Viver na presença do Senhor e passar por crises na presença do Senhor vale mais do que dias e dias sem nenhuma crise em ficar em paz, longe da presença dele. É o Senhor que dá sentido ao teu sofrimento, às crises existenciais que você tem vivido, aos medos que você tem passado. Porque quando nós entramos no santuário, quando nós entramos no Santo dos Santos, no secreto, no lugar escondido da brecha do peito de Jesus, ali a gente entende Deus por dentro, ali a gente entende os propósitos, os planos, aquilo que o Senhor tem para você. Asaf, ele parou, olha só como que a falta de maturidade nos tira da essência. Asaf parou no tempo. Ele não conseguia ir para frente nem para trás. Ele ficou vivenciando profundamente a sua crise e aí ele não conseguia enxergar o Deus que estava conduzindo a sua vida. Já não conseguia mais compor cânticos, só lamentações, mas ele vai entender que é estando na presença do Senhor, é indo falar com o Senhor, é ir falar e partilhar o que está no coração com Ele, que a gente encontra o deleite das nossas alegrias e da nossa felicidade. A gente vai entendendo, meus amados, que nós não podemos nos comparar àqueles que são infiéis a Deus ou que são ímpios. Nós temos que ter a certeza, a alegria cada vez mais constante de poder vivenciar dentro do nosso coração a alegria de poder ser deixado encontrar por Ele, que começa a transformar, purificar, remodelar, restaurar e fazer uma nova criação em nós. Mas para que Deus possa, de fato, ter liberdade para poder fazer isso na nossa vida, a gente precisa de deixar as aparências, as pessoas, as vozes exteriores para que possamos mergulhar cada vez mais na presença do Senhor, que nos espera no lugar secreto da adoração. Quer ser maduro? Entra na presença de Jesus. Jesus vai começar a te ensinar quem você é e quem Ele sonhou para você. Então repita comigo: o Senhor é bom para Israel. Repita comigo: o Senhor é bom para Israel. E Ele é bom por quê? Porque como o pai educa o seu filho, como o pai ensina o filho no caminho que deve andar, assim também o Senhor faz conosco. Assim o Senhor também faz com você. Tremendo, né? Aí ele diz assim, ó: quanto a mim, estou sempre contigo. Tu me agarrastes pela minha mão direita. Tu me conduzes com teu conselho e com tua glória me atrairás. Quem teria eu no céu? Contigo nada mais me agrada na terra. Minha carne e meu coração podem se consumir, a rocha do meu coração. A minha porção é Deus, para sempre. O que eu teria no céu? Do que mais que eu preciso na terra se eu tenho a Ti, Senhor? É assim a conclusão da vida de Asaf. Uma pessoa que começou lamentando, cresceu, entendeu os processos, começou a perceber que eu posso tirar a oportunidade para crescimento. E no final ele entendeu que tudo que ele faz tem a ver com Deus, não com os outros. A opinião que vale é de Deus e não do meu inimigo ou não daquela pessoa que não compreende o mistério da minha vida. E no final então ele diz: Senhor, eu quero viver
nos teus átrios. Eu quero viver na tua casa para sempre, todos os dias. Quero te convidar nesse momento agora a você fazer esse ato de fé, como Asaf fez, sabe? E dizer, Senhor, eu quero nessa noite dizer que eu confio em Ti, que eu entrego a minha vida, que eu entrego o meu coração e que eu desejo estar contigo, Senhor, em todos os lugares em que o Senhor for. Bendito seja o Teu nome. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado por participar dessa aula. É sempre muito bom estar com você aqui. Você que chegou aqui na escola a primeira vez, você tem todas as aulas aqui só do estudo bíblico, mais de 160 horas para você estudar. Fique à vontade, a casa é tua. Você que é aluno, que já está aqui há muito tempo, eu quero indicar para você poder, no estudo bíblico, começar a estudar aqui dentro, né, da plataforma, o livro do Êxodo, tá bom? Para a gente poder entender o caminho de maturidade que Deus vai fazendo com Israel. Amém? Que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, te proteja cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, tudo de bom, viu?